Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 3 de abril de 2023, começando mais um mês aqui na BMC, no BMC Market, trazendo os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nesse comecinho de semana, e semana que já começa daquele jeito com o anúncio da OPEP+, de querer reduzir, cortar a produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris diários, cerca de 3% da produção mundial cortadas aí de uma hora para outra, e isso, claro, fazendo preço no petróleo, fazendo preço também nas empresas que negociam petróleo e também em várias outras empresas, porque, afinal de contas, pressão inflacionária batendo aí na porta com o aumento do petróleo, aumento de diesel, aumento de gasolina, aumento, teoricamente, de inflação. E aí, os bancos centrais que se movimentem para tentar segurar, conter essa inflação gerada com toda essa questão do petróleo. Além disso, a gente vê o Ibovespa retornando para a casa dos 101 mil pontos, muita incerteza, muito pessimismo, muita cautela nesse mercado. E até pouco tempo atrás eu estava dando uma olhada aqui na curva de juros, não era só o Ibovespa que estava para baixo, curva de juro também para baixo. O dólar agora há pouco deu uma viradinha para cima, mas mesmo assim praticamente no 0 a 0, R$ 5,07. Tudo isso nessa situação, nessa movimentação que estamos vendo aqui no mercado, não só brasileiro, mas internacional também. Tudo isso que está acontecendo. Além disso, tivemos Boletim Focus para a gente repercutir aqui com o Alexandre Cabral e o Alan Gani, toda essa movimentação de expectativas, né, do mercado a respeito de inflação, de juro, crescimento. E agora há pouco também o ministro Fernando Haddad falando, né, ele que deu uma entrevista para a Globo News falando sobre arcabouço fiscal e reforma tributária. Haddad diz que o arcabouço quer levantar ali, né, as novas normas querem levantar de 110 a 150 bilhões para poder zerar o déficit, 400 bi de incentivo fiscal e precisa só de 150 para o arcabouço. Ele falou e reafirmou que a ideia não é elevar a carga tributária, não é aumentar o imposto, mas sim começar a fazer quem não paga, pagar, tirar algumas desonerações que acabam comendo muito aí do dinheiro que poderia ir para o governo conseguir reajustar todas as contas. Enfim, o ministro Fernando Haddad falou também que espera que a reforma tributária seja encaminhada e aprovada até o mês de outubro na Câmara e no Senado. Então, com essa reforma tributária, melhoraria todo o ambiente econômico e daria para o Brasil conseguir, né, um ambiente melhor, mais propício, mais atrativo para investimentos e crescimento econômico também. Nessa seara de crescimento econômico, o presidente Lula falou mais cedo sobre que os pessimistas, né, estavam prevendo um crescimento menor, mas que o Brasil vai crescer mais do que as projeções dos pessimistas. O Lula que falou que não vai citar o crescimento econômico de 2005, justamente por causa de toda aquela pujança que aconteceu naquele ano, mas que talvez esteja ali também num cenário favorável agora em 2023, quase como que aconteceu naquele instante. Bom, para a gente repercutir todos esses assuntos, claro que já estamos aqui com o Alan Gani, o Alexandre Cabral, para a gente bater esse papo sobre todos esses assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa segunda-feira, comecinho de mês, comecinho de semana, comecinho de trimestre. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, Alexandre Cabral, tudo em ordem? Boa tarde, graças a Deus, tudo tranquilo, em Balamingão, Água Santa é Brasil e o resto é tudo de paz. Desde o mês passado que a gente não se fala, né, Cabral? Desde o mês passado. Como é que foi virado o mês? Tranquilo? Muitas coisas acontecem de um mês para o outro, né, Cabral? Você sabe disso. E aí, Gani, boa tarde. Muito boa tarde. E é isso aí, vamos que vamos. E aí,
OPEP, de uma hora para outra, resolve anunciar que vai cortar a produção, vai tirar mais de 1 milhão de barris diários da produção, vários países, obviamente, os países produtores de petróleo, mas é interessante porque vem num momento onde muitas autoridades, muitas pessoas ligadas ao OPEP diziam que ia manter produção, que ia manter, né, as coisas inalteradas, que não iam fazer nenhum tipo de movimentação. Inclusive os ministros da OPEP davam até algumas garantias de que manteriam as metas de produção para o ano inteiro e de uma hora para outra, sem ser reunião, sem ser nenhum tipo de evento específico, vão lá e anunciam o corte de mais de 1 milhão de barris. E pegam todo mundo de surpresa, né? E o preço do petróleo dispara, as empresas do petróleo disparam e a cautela também dispara, né? Com toda essa situação, Gani. Pois é, mas tá então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Que a tese do petróleo se sustenta, né? Os preços elevados, né? E acho que é mais, agora trazendo aí para a nossa realidade, porque hoje reagiu muito bem, né? Não sei como é que tá, eu tô vendo lá fora, as empresas subiram bem, as empresas de petróleo, né? Não sei como é que tá a Petrobras aí, o Cabral, acho que tá Petrobras checando. subia 3 e pouco. E agora, o Filipão, qual que é o problema, né? Nesse cenário, com uma inflação quase, pelo menos a projeção, né? Quase de 6%, e a reoneração dos tributos sobre os combustíveis, aí mais um problema, né, para lidar aí que pode pegar na inflação, com efeitos diretos e indiretos, né? Então, a alta do petróleo é bom para a Petrobras, mas é ruim para a economia aí como um todo, né? Ei, Cabral. Alguns detalhes. A alta de hoje, nós voltamos ao preço de 5 de março. Então, assim, é uma alta pra caceta, 6%, 6,16% o Brent futuro nesse momento. Mas nós voltamos um mês. Não é aquele preço que a gente saiu completamente da média, e disparou. E outra coisa, tem uma reportagem boa na Bloomberg de hoje, que tem um analista lá, João, Pedro, Maria, sei lá, que fala devido a problemas de produção no Iraque, mais um país, esse 1 milhão e 100 vai ser 700 mil. Que 400 mil vai ficar no vazio. Vai ser a teoria, mas na prática o mercado não vai sentir. E aí, no caso, ficaria 1 milhão e... O certo seria 1 milhão e 100 até junho e a partir de julho 1 milhão e 600 quando a Rússia renova os 500 mil. Aí diz que vai ser 700 e 1 milhão e 200 e não 1 milhão e 600 devido a essa produção. E pelos PMIs que saíram hoje da zona industrial, eu não duvido esses caras fazerem corte mais para frente, tá? PMI industrial hoje da Europa veio bem ruim. E a indústria consome pra caceta petróleos e seu derivado, principalmente gás, né? Então, pode ser que a economia faça eles se reunirem de novo do nada. Para manter o preço. E tentar aumentar o preço. Que disparou 5 de março. Naquela disparada, que fala, foi antes da guerra, topo histórico. Disparou muito, eu sei. 6% é muito para um dia, mas para efeito genérico é um mês. Um mês de inflação zero. Caiu, voltou, inflação zero. Então, mas eu acho que a questão que mais acaba trazendo algum tipo de temor assim é porque o petróleo estava num movimento de queda e aí a OPEP não deixa cair mais, justamente por conta para equilibrar oferta e demanda. Eles vão lá e cortam a oferta para subir o preço no patamar anterior. Sim. E vão continuar fazendo isso, né? Pelo menos... Sim, uma segunda rodada pode dar uma assustada maior. Eu acho que essa assustada agora, não sei até quanto faz tanto preço. Só uma curiosidade, né? Quem comprou a Exxon no auge, né? A Exxon, que lá fora é negociada como Chon, na NYSE, né? Comprou no auge da pandemia, sabe quanto é que pagou, Filipão? Quanto? $32 a ação. Sabe quanto é que ela está hoje? 115. E distribuindo dividendo, que é uma barbaridade, hein? Então... tese de petróleo ainda é a tese de eu petróleo. Gosto, né? Eu gosto. Contrariando alguns que falaram que o petróleo ia morrer com ESG. Eu gosto. Talvez venha, né, essa transição energética. Acho que uma hora vem mesmo, né? Tomara que venha.
Mas vai demorar, né? Não é tão Fora que é simples. custoso, né? É custoso. Né? Quer ver uma coisa simples? Eu trabalhava numa corretora que ela gastava uma grana animal, porque todo o papel do ambiente dela, na época imprimia muito, era aquele papel reciclado. Que ele era muito mais caro do que o normal. Sim, mas muito. é. Na época lá era 3 vezes mais. Hoje eu não sei dizer porque eu não uso papel. Eu acho que o nada. Cabral tocou num ponto que é importante, que é o seguinte, mano. dá para fazer energia limpa, dá para alimento orgânico? Dá. O problema é que é muito caro. Porque ainda Não não tá viabiliza, escalável, não está entendeu? escalável, né? O dia que se tornar escalável, barateia, esse que é o mas grande até lá. problema, né? É tornar escalável, né? Esse que é o problema. Tanto é, só para complementar minha teoria, se você pegar os juros hoje dos Estados Unidos, ele está caindo em relação a sexta. Na abertura ele abriu em alta pra caramba. Por que ele abriu em alta? Putz, a inflação do mundo vai disparar, não sei o quê. Aí fizeram a conta, não é 1 milhão e 100, é 700. Porque Iraque, não sei o quê, não vai dar vazão. Então eles não vão conseguir cortar. A gente confirma até esse com Delara daqui a pouco. É 700. Eu tô vendo isso daqui, o PMI que saiu da Alemanha, o PMI que saiu dos Estados Unidos, significa que a indústria está perdendo tração. A indústria perdendo tração vai deixar de consumir menos. Se a indústria está perdendo tração e, ao mesmo tempo, é um corte que não é um corte total, vai afetar a inflação? Até pode, mas não tão pesado como se pensava ontem à noite. Aí o mercado está mais relaxado. Esse mais relaxado, os Estados Unidos está caindo juros, Canadá está subindo, a França, para vocês terem ideia, os juros da França, sexta-feira de 10 anos, era 2,752. Hoje fechou a 2,754. Terceira casa decimal a mudança. Ok? Então, não é nada. A Alemanha saiu de 2,24 para 2,25. O Reino Unido saiu de 3,43 para 3,45. Então, eu acho que o estardalhaço teve, mas ficou muito localizado no petróleo e nos seus derivados, né? Exxon e etc., Petrobras, do que total no ambiente econômico, que eu acho que ainda está meio... se for 700 mil, se for esse PMI horroroso, o efeito pode virar soma zero, entendeu? Vamos esperar o tempo é o senhor da razão, né? Porque brigar com oligopólio é uma droga, né? Somente se o oligopólio é quase um monopólio, todo mundo é amiguinho. Aí eles jogam para onde quiser o preço. Fecha a torneira mais profundamente. Da outra dessa, daqui a pouco chega lá em julho, foi pouco. Isso, não esqueça o seguinte, os árabes têm que fazer conta porque a Arábia vive literalmente de petróleo. O resultado da Aramco está nas contas públicas da Arábia. Se ele subir o suficiente para diminuir em demanda, que acho pouco provável, porque não é um produto facilmente substituível, a Arábia pode ter problema em conta pública. Né? Por isso que tentam jogar cada vez mais o preço nesse patamar. Um patamar Cai que muito, assim, sobe é mais. alto, mas você continua comprando. Porque você precisa comprar. Você precisa, né? Não tem Em junho substituto. do Não ano cria uma passado, recessão, entendeu? bateu aquele pico de $122, né? 122, eu E não aí lembrava disso não. chegou um monte de gente falando, vai chegar a 300, que estava meio naquele auge da guerra e tudo mais. E aí começaram algumas sanções com Rússia. E aí chegou a 122, o pessoal não vai chegar a 280. Não, e era legal que tinha projeção que era 50 a 300, né? Você vê como eles estavam super Caramba, eu não lembrava né? disso. E chegou nesse patamar. Aí agora há pouco chegou 78, 77 dólares, mês passado inclusive. Aí eles olharam e falaram, poxa, vai chegar a 60 dólares esse barril, a gente vai começar a perder uma grana. O futuro do Brent chegou a bater 71 dólares em março, 20 de março. Então. Ele está 84, subiu 13 dólares, 20%. Mas mesmo assim nós estamos falando com o mês de março. Então eu não sei até quanto pode atrapalhar tanto como eles pensaram ontem à noite. Pois é. Eu tenho uma questão aqui que a gente estava falando sobre questão inflacionária e como isso pode mexer, né, com as expectativas. Hoje cedo eu vi lá no CIMI Group que o Fed, né, as apostas para o Fed levar em 0,25 ponto percentual, né, que aí me acabou consolidando um pouco mais essa expectativa. É porque o mercado, será que não mudou durante o dia? Porque o juros mudou bem durante o dia hoje. Então, atualmente é 5,25, a maior probabilidade. isso. Qual é hoje, juros? É 4,75 e 5.
Então continua, mas Continua arrefeceu um pouco, porque estava quase 70% hoje de manhã. Está meio a meio Agora está 46 a tá 55. Mas essa história, se a gente olhar numa perspectiva de mais aumento de juro pelo Fed, mais aperto monetário, para até tentar segurar um pouquinho essa inflação, considerando que os Estados Unidos também já liberaram boa parte das reservas estratégicas, e aí vai ser mais complicado para repor reserva estratégica com o preço mais alto e com menos produção por parte da OPEP. Isso pode trazer uma consequência um pouco maior, já que a gente estava conversando um tempo atrás de crise bancária, o Fed vai dar uma segurada para não desacelerar tanto, para não dar tanto problema na economia americana, pensando, ao invés de dar aquela estilingada, fica mais sossegado e tal. Vocês conseguem ver algum tipo de impacto maior na economia americana nessa... Claro, hoje ainda é o primeiro dia, né? Mas ainda... O petróleo ele está mais associado a bens do que a serviços. E a economia americana está com uma atração maior em serviços do que em bens. Mas não esqueça que está chegando o verão. Sim. Que você usa muito gás e petróleo para, além de verão, que o consumo é menor, curiosamente, além do verão, o consumo das pessoas físicas não é tão grande, você tem o setor agro. Aí uma pergunta que eu tenho que jogar pro Delara, o quanto está aquecido ou não, que ele falou outro dia comigo que estava sobrando fertilizante no mundo. Está sobrando fertilizante, menos petróleo e seus derivados eu uso para o processo de produção de fertilizantes. Mas uma coisa que a gente tem que ver é que a economia americana é mais serviços do que bens atualmente para estar gerando inflação. Então, se você diminui bens, você vai diminuir serviços indiretamente, através de transporte e custo de combustível. Mas não na raiz, como é produzir isso aqui, que é petróleo puro, né? É diferente. Quando você vai comer, não é petróleo em toda a produção. Aqui é petróleo na veia. Então, eu te digo assim, que é uma coisa que é complicado te responder. Porque como a economia americana é mais serviços, a queda do setor industrial, pelos dados divulgados hoje, essa medida geraria um equilíbrio. Aumentou o preço, demanda menor, o preço estabiliza e não sobe mais. Então, a parte de inflação do setor de bens fica zerada. O setor de serviços ainda está muito forte, mas o quanto o petróleo influencia no setor de serviços, por exemplo, do verão que está chegando. Isso daqui a 20 minutos a gente responde um pouco mais detalhado, pelo menos da minha parte. O juro impacta mais em bens? Não. O juro, a briga hoje nos Estados Unidos é contra serviços. Como nos Estados Unidos, o BCE e a gente. Só que nós temos dois mundos, vamos lá. O setor de manufatureiro, saíram dados hoje nos Estados Unidos de crescimento menor. Na verdade, nem crescimento, retração, porque o índice veio abaixo de 50. Então, significa um setor altamente consumidor de petróleo, ele vai consumir menos porque ele está produzindo menos. Então, a inflação desse aqui não vai sentir tanto. Por quê? Apesar do preço subir, o consumo é menor, ou esse cara cai um pouco o preço, ou ele vai ter dificuldade de venda. Então, a inflação de bens não tem tanto efeito. Outro caixinha, inflação de serviços, que é onde o Banco Central americano, o BCE e o nosso BCE está brigando pesado, tentando equilibrar. Nós estamos com um pequeno detalhe, a gente está indo para verão. O quanto influencia o verão no consumo de serviços / petróleo. Eu não sei dessa resposta de forma imediata. Daqui a alguns minutos, quem sabe vai nos ajudar. A não ser, Gani, sabe? Não, entendeu minha dúvida? Entendi. Não, e é boa. O que eu estava pensando aqui, eu estava numa outra abordagem, né? Eu estava pensando o seguinte, Cabral, com a alta do petróleo, isso vai fazer com que o Banco Central não aumente os juros, concorda? Porque os PMI estão mais fracos. Não, só a alta do petróleo vai subir. Juros. Só a alta do petróleo. Não, aí que tá, mas eu estou pensando em desaceleração da atividade econômica. Não, aí eu passo 2. Então a alta do petróleo em si sobe, mas ele pode desacelerar a economia. Mas daí, então essa união é uma queda. Mas aí você está falando o seguinte, tudo bem, vai subir o petróleo, pega nos derivados, né? E para não ter repasse, aumenta juros, né? Isso. Só que ao mesmo tempo o setor industrial está fraco, eles estão consumindo menos. O que é aquilo ali, mano? Eles estão consumindo menos. A inflação tende a equilibrar em bens. Puxa de um lado e puxa do outro. Aí nessa cabo de guerra tende a ficar próximo de zero.
Já o setor de serviços está bombando e, desculpa, nós estamos na boca do verão, 3 de abril. Verão daqui a um mês e 27 dias. Agora olha que louco, olha que louco. Petróleo em alta hoje, dólar em queda. O dólar... Então, o dólar... Dólar eu não sei dizer. Está no 0 a 0. 5,06 está 0,03. Mas o DXY está em queda. Então, mas deixa... Bom que você tocou nesse assunto, porque eu li uma questão agora há pouco do Robin Brooks, né, que é economista-chefe, foi do Goldman Sachs. Ele falou o seguinte, o aumento do risco de recessão dos Estados Unidos, que vai fazer com que o Fed corte seus juros ainda nesse ano, e o corte na produção da OPEP, para elevar o preço do petróleo, está colocando o Brasil de volta no ponto ideal para os mercados. E isso leva o valor justo do dólar para 4,50, que, segundo ele, vai voltar para esse lado. E aí eu achei até interessante, falei, poxa, mas 4,50 diante de todo esse cenário, recessão dos Estados Unidos, aumento de petróleo, joga o dólar jogaria o dólar para esse patamar. Porque o aumento do petróleo... subiria os juros lá. Por que cairia o dólar aqui? Entendeu? Não é isso? Não, o que faria aqui é uma coisa que eu tenho uma dúvida. Vamos lá, eu vou falar e depois eu digo... vai entrar mais dólar. Fluxo ou... A entrada de fluxo de dólar para o Brasil, por quê? Porque a China hoje é nosso principal parceiro de compra de petróleo cru. Então significa que o petróleo subindo, a gente vai receber mais dólares pelo preço do barril, vendendo para a China. Vendia, por exemplo, a 76 dólares, passou a vender 80. Chutando o número só para dar o exemplo. Só que, e a nossa parceria Yuan Real? Ainda não saiu, né? Mas se sair essa parceria Yuan Real, essa história meio que zera, mano. O dólar fica escanteado e não existe mais. E aí? Rapaz. E a Yuan Real, eu tava vendo, a ideia é interessante. Eu já falei aqui, né? Porque você tira um spread, yuan direto real. Sim. O banco chinês que se dane com reserva em real. Para ter 3 trilhões, o que ter 10 bi reserva em real? Que o Banco do Brasil ia fazer esse negócio com a Argentina. Então, o Banco do Brasil ia ter peso na carteira, que alegria. O pessoal falava dessa ideia que estava meio incongruente ali e tal, mas parece que é uma boa, pelo que você falou. Do yuan, sim, diminui o spread. É bom para o empresário e uma ruim para a economia. Eu acho. Para o empresário é bom porque ele vai diminuir o spread e já recebe direto uma troca. Yuan real, com certeza o banco chinês vai botar um spread baixo, porque senão o pessoal vai falar, me manda ver dólar, pô. Esse spread tem um maluco, eu prefiro fazer outro caminho contrário. Só que para a gente menos entrada de dólares para um país de terceiro mundo não é tão bom. Tem que saber quanto esse fluxo na prática vai ser mudado. O quanto, tipo, esses 27, 30 bi, sei lá, quantos bi de dólares a gente recebe por ano, literalmente vai deixar de ser dólar. Boa. Maluco, é muito sim na muito sim. Você sabe qual que é eu vou te falar uma coisa. Acontecendo e muito sim, né? Quando você é em faculdade de economia, geralmente você tem micro e você fica ansioso para ter macro, né? Aí você fala, olha que legal macro. Hoje você chega num estágio, você prefere a micro, porque a micro não tem discussão. Tá lá. A macro é tudo se, tem duplo efeito em tudo. Muitas variáveis. E a macro no ambiente de globalização, então, é outro. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha ambiente tão grande de globalização. Então era uma macro muito política. Agora você, além de uma macro política, quer dizer, Arthur Lira, Haddad, Lula, etc., você tem uma decisão da OPEP que não tem nada a ver com o Brasil. E do nada mexe com tudo. Que mexe com tudo. Boa. A micro não, papum, acabou. Vamos para um break. Na volta a gente chama o Delara aqui para bater um papo com a gente. O nosso intervalo é rapidinho, continuem aqui com a gente.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, agora 2 horas e 32 minutos. Deixa eu dar um alô pro pessoal aqui, o Arthur Brito, Dera Marque, o Regis Andrade, o MPK, J. Ricardo, Jus Aprender, André Alexandre, olha, quase parente do Alex André. O Alex também, o JD, a Laís Oliveira, quem mais? Perrone, o J. Ricardo, CHR, Despolpa, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado por estarem aqui conosco. No nome de poucos, eu deixo o meu abraço para muitos e sem esquecer de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa eu trazer uma notícia agora em primeira mão, rapidinho, antes de eu trazer o Ale Delara, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou busca e apreensão de e-mails dos executivos da Americanas. A gente lembra desse processo, inclusive pedido pelo Bradesco para acessar contas de e-mail dos executivos e até mesmo dos próprios sócios. E a justiça estava naquele vai não vai, de deixar, de não permitir, e agora o caso subiu para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão de e-mails dos executivos de Americanas. Rapidinho, Alexandre Cabral, Alan Gani, o que vocês acharam dessa decisão do ministro do STF? Parabéns, isso eu faria mesmo. Para descobrir, pô, eu tô falando de 40 bilhões de reais, né? Claro que não vai expor a vida pessoal dos e-mails do cara, mas das pessoas, mas de trabalho eu sou a favor. Para saber se teve algo errado ou não. Você sabia para trás, mas a gente já sabe isso há 3 anos, todo mundo sabe, provando isso. Pô, o povo tem que ser punido até na física, mano. Perder patrimônio de escambau. Porque você propositadamente ferrou a vida de milhões de pessoas. Então, parabéns para Alexandre. Eu acho só uma coisa, assim, tem que ter algum tipo de reforma, porque acaba sobrecarregando tudo, vai para o Supremo, né? Isso poderia ser resolvido na justiça comum, de dia a dia, assim. Mas no mérito, eu também sou a favor, porque essa questão é muito grave do que aconteceu, precisa ser investigado, tudo tem que ser apurado. Isso realmente foi algo que prejudicou e prejudica e muito a sociedade brasileira. Porque quantos investidores, não estou falando do grande não, quantos pequenos não perderam dinheiro, Filipão? Quantos empregos não vão ser perdidos? Quantas Dona Maria Confecção se exatamente, ferrou, né? Por conta aí de algumas pessoas que ficaram milionárias com isso. Então, acho que isso tem que ser realmente investigado. Bom, e agora a Americana sobe 1 centavo, ou seja, sobe 1%. A R$1,01. Tá bem, hein? Boa, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ajudou aí nesse ânimo, né, com a Americana, já que tá todas as varejistas caindo nesse momento. Bom, vamos então agora mudar um pouco de assunto, voltar para toda aquela questão de petróleo, com Ale Delara, sócio-diretor da Paine Agronegócios, também nosso caro apresentador da Primeira Hora do Agro, todas as manhãs aqui na BMC. Ale Delara, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Market, prazer falar contigo. Oi, Felipe, boa tarde, o prazer é meu, boa tarde, Gani, Cabral. Faz tempo que não falamos, hein, Cabral? Desde 7h20 da manhã. Algumas horas apenas. Ô, Ale, deixa eu começar falando contigo sobre essa situação, né, de petróleo. A gente estava falando sobre preço, sobre o que acaba acarretando.
E a gente fala bastante sobre transporte marítimo. Eu lembro que na época de gás e de grãos a gente falava bastante, e esse corte de produção eu li que pode aquecer o transporte marítimo, inflacionar o transporte marítimo de petróleo, que poderia também acabar impactando no preço. Você vê essa possibilidade, você vê essa consequência, esse impacto também no transporte, gerando mais pressão inflacionária ainda por conta desse transporte de petróleo ao redor do mundo? Felipe, ele pode encarecer o custo, porque o petróleo ele acaba sendo a matéria-prima para a fabricação do bunker marítimo, né? São 4 tipos de combustíveis marítimos, ele pode encarecer o custo de produção. Com relação à demanda, depende também de outros fatores, como a própria sazonalidade. Então, só o aumento de petróleo, ele não traria um aumento de demanda ou uma redução da demanda, porque há questão de sazonalidade nesse período. O que ele pode fazer, se o custo foi repassado para o combustível, é ele aumentar o custo de aquisição de commodities e produtos manufaturados no destino. Se esse aumento chegar a afetar as margens de processamento, as margens de fabricação, aí sim você pode ter uma redução na demanda por esses produtos. E aqui entra milho, entra soja, entra fertilizante, entra telefone celular, peças, maquinários, todos os produtos devido a essa elevação. Pode ser um impacto menor, porque os fretes simplesmente derreteram, desde as máximas ali do meio do ano passado até agora, há fretes que caíram mais de 80%, principalmente os de containers, que já tiveram fretes custando 15, 20 mil dólares em rotas tradicionais, agora estão na faixa de 3 mil, 3.500 dólares. Minério de ferro caiu 80% o frete desde novembro até esse momento, de grãos também caiu 25%, 30%. Então não acredito que uma alta do petróleo de hoje, eu até acho que está sendo exacerbado esse movimento nos derivativos, vai trazer uma consequência muito grande para o custo de transporte marítimo internacional. Delara, primeiro, Léo Delara, teu primo, tá te mandando um abraço. E segundo, aquela história dos 700 mil que a gente falou mais cedo, se confirma ou não? Existem 2 problemas ali na região do Iraque, Cabral. Primeiro, há uma revolução no Kurdistão iraquiano. Esse Kurdistão é região curda, acaba pegando um pouco da Turquia, um pouco do Irã também. E na semana passada foram interrompidas as exportações por um pipeline, por um oleoduto que sai da região de Kirkuk, no Iraque, e vai para o porto de Ceyhan, na Turquia. Isso tirou a oferta do mercado em torno de 450 mil barris por dia. Isso foi retomado hoje. Então retomam essas exportações de 450 mil barris. Além disso, houve uma reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, desculpe. E a Total Energy vai tentar operar um aumento na produção de petróleo do Iraque, que ele poderia aumentar essa produção até 12 milhões de barris por dia. Hoje a produção do Iraque está limitada a 4 milhões e meio de barris por dia. Para ter uma ideia, na década de 70, antes do fim do acordo de Bretton Woods, o choque do petróleo, o Iraque produzia, de média, 8 milhões e meio de barris por dia. Depois que ele entrou no cartel da OPEP, que foi estabelecido, colocaram uma linha de corte para eles nessa faixa de 4 milhões e meio. Agora, com essa aproximação da Arábia Saudita e do Irã, que eu vejo até como uma tentativa de tirar o Ocidente do jogo de controle de preços do petróleo, essa produção poderia ser elevada. Então, são 2 fatores que acabam pesando. Os 700 mil barris é verdade, agora tem que ver se o potencial de produção é colocado à produção no mercado. Porque, mais uma vez, a OPEP anunciou um corte nas metas de produção, porque ela não produz toda a linha de corte dela, ela sempre produz um pouco a menos. Então, agora eles reduziram esse teto de produção, mas não quer dizer que eles vão produzir a meta que eles estabeleceram pelo mercado. Só uma pergunta rapidinho. Claro, faz favor. Eu tô lendo aqui, quando você falou em 4 milhões, eu falei, não sei se o número é grande. Agência Brasil, reportagem de 3 de janeiro de 23. A produção total de petróleo e gás natural no Brasil em novembro foi de 4 milhões dia. A gente produz igual o Iraque, é isso?
Produz igual o Iraque hoje. O Iraque tem potencial de triplicar essa produção, né? Para você ter uma ideia, a Arábia Saudita produz em torno de 10 milhões e meio de barris por dia. Só a Arábia Saudita. Entendi, fechou. Vai, Gani, desculpa. Não, eu vou pegar o gancho aí nessa discussão. Delara, você com toda a sua didática, eu queria que você explicasse algo que causa muita confusão para todo mundo, que é o seguinte. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas a gente importa petróleo. Por que essa aparente contradição? Nós importamos derivados, né? Exportamos petróleo, importamos derivados, né? Gasolina e diesel. Isso foi falta de investimento na infraestrutura de refino do país. Como o petróleo sempre trabalhou em patamares mais baixos do que agora, para você ter uma ideia, na época do Bretton Woods, voltando lá na década de 70, o petróleo custava $2 o barril, para você ter uma ideia. Ele foi duplicando, triplicando de valor conforme a OPEP foi se unindo, foi se tornando um cartel e começou a controlar os preços. Até o mercado de Rotterdam ali teve muita influência dessas operações do petróleo do cartel. Além disso, as tradings tradicionais que vieram depois disso, controlando os preços também, entrando em áreas que ninguém gostaria de entrar, tinham poderes quase que de soberanos de um país para controlar os preços do petróleo. Só que como o custo era muito baixo, era mais barato você importar o derivado do que produzir aqui. O mesmo cenário se aplica ao fertilizante. Se nós esquecermos petróleo e fertilizantes, o cenário é o mesmo. A importação foi mais vantajosa até esse momento. O problema é que a pandemia trouxe um alerta com relação às cadeias de abastecimento global. Foi visto que a globalização iniciada na década de 90 traz uma dependência de países e qualquer problema mais grave, ele pode interromper essas cadeias de abastecimento e causar escassez de produtos. E agora levantou-se, aqui no Brasil principalmente, a questão de vamos aumentar a produção de fertilizantes, precisamos de refinarias para poder processar o petróleo e utilizar a gasolina, o diesel, o GLP, combustível de aviação, aqui no Brasil. Só que, além da burocracia brasileira, principalmente no que tange o ambiental, a corrupção colabora, os custos exagerados colaboram. Um projeto que começa com 2 bi de dólares, termina com 20 bi sem ter conclusão de obras, e as importações continuam acontecendo. Ô Delara, só para finalizar, você acha que seria interessante a Petrobras aumentar essa capacidade de refino, né? Para assim importar menos gasolina, diesel, etc., ou ela continua com essa política de venda de ativos e deixa para o setor privado aqui no Brasil fazer isso? Ou teria uma via aí? Não sei. Uma pergunta complexa. Eu prefiro estar na iniciativa da mão privada desde que o governo não interfira na formação de preço do estatal. Porque não adianta você transferir para uma empresa privada o refino, ela faz o investimento e você tem a maior empresa do segmento no Brasil, que é a Petrobras, tendo uma interferência do governo e você não consegue atuar com preços de mercado, porque você tem um subsídio que é válido só para aquela empresa. Então isso desestimula o investimento no setor privado. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, que todo o processo de refino e comércio esteja na mão da iniciativa privada, cabendo ao governo a arrecadação através dos impostos e a regulamentação do setor. Não concordo com o mercado concentrado numa única empresa, porque aí você fica refém de entra um presidente hoje tem uma política, amanhã entra outro presidente tem outra política, e pior ainda, sai um presidente da companhia indicado pelo governo, tem uma visão determinada, ou não foi de encontro com o que o governo queria, é tirado ele e entra outro. Isso pode ocorrer num intervalo de tempo muito pequeno. E quando você tem um mercado aberto, realmente o livre mercado, como é os Estados Unidos, hoje você tem uma segurança melhor, uma volatilidade menor nos preços, segurança jurídica, e conforme o aumento de participação de entes privados no mercado, você tem uma maior oferta, o preço tem a ter condições melhores para a população, para quem é o usuário. Posso? Pode ficar à vontade. Vai. Não. Vai. Tá bom, minha vez. Ô Ale, você comentou aí dessa aproximação do Irã com a Arábia Saudita, né, para formar ali aquela junção, né, e também melhorar, claro, a produtividade lá na região.
E a gente estava discutindo um pouco mais cedo sobre uma possível aproximação dos Estados Unidos com Venezuela. No ano passado já teve alguns emissários americanos que foram para a Venezuela, inclusive, se não me engano, foi a Chevron que fez uma movimentação ali. Houve a possibilidade de retirada de sanções, que acabou não se concretizando, mas um primeiro passo foi dado. Se acredita numa aproximação um pouco mais aprofundada dos Estados Unidos e Venezuela diante de toda essa situação, já que Rússia não pode mais fornecer, o PEP está cortando produção, Estados Unidos está com reserva estratégica baixa, ou pelo menos não como era antes, e precisa, né, de alguma forma, ou repor a reserva ou procurar novos fornecedores de petróleo. Você vê essa aproximação possível? Possível, mas muito difícil no curto prazo, porque a Venezuela ela está alinhada mais à Rússia do que aos Estados Unidos. Mas o dinheiro manda, né? Money talk, essa é a regra de mercado. A minha dúvida, que eu fiz até a pergunta pro James hoje pela manhã, é se ele via a possibilidade dos Estados Unidos investir na Venezuela, na PDVSA, que é a estatal venezuelana para a produção de petróleo. Porque hoje a empresa está completamente sucateada, precisaria de alguns bilhões de dólares só na modernização da estrutura, tanto de exploração quanto de armazenamento e transporte. Os Estados Unidos está disposto a levantar as sanções, fazer esse investimento para garantir um abastecimento. Se ele aceitar essa condição, eu vejo que sim, mas não depende só do presidente americano Joe Biden, né? Isso depende de votação no Congresso por lá. E até onde eu sei, o pessoal não está muito feliz com o desempenho do Joe Biden por lá. Então eu acho pouco provável. Seria interessante para os Estados Unidos, porque a maior reserva do mundo de petróleo é a venezuelana, é gigantesco o que eles têm de reserva ali na sua região, mas eu acho pouco provável. Com relação à oferta russa, eu acho que mais importante do que o corte da produção da OPEP hoje, que é o que acaba indo para o noticiário e o derivativo acaba tendo uma movimentação mais forte, eu acho que em algum pouco tempo isso daí deve corrigir, deve haver uma realização de lucros, é a maneira que a Rússia fechou o acordo com a OPEP para negociar o seu petróleo. Hoje nós temos 3 benchmarks principais para a formação de preço e para os negócios do petróleo no mercado físico, que é o WTI nos Estados Unidos, Bolsa de Nova York, que tem a realidade norte-americana como alvo, o Brent, que é negociado em Londres, na Europa, e tem o de Dubai, a Bolsa de Dubai e Oman, que ditam os preços e os negócios para a África, Oriente Médio e Ásia. A Rússia, ela negocia principalmente pelo Brent, e ela tinha daí o referencial do ESPO, do Sokol e dos Urais. E agora ela transferiu esses referenciais para a Bolsa de Dubai. Assim ela consegue fugir das sanções internacionais e ela consegue vender o petróleo acima do teto de preços estabelecido pela União Europeia. Além disso, a Arábia Saudita consegue comprar o petróleo russo e revender. Ou seja, como a Índia está fazendo, como a China está fazendo. Então, o petróleo russo está sendo alocado para países que não estão aderindo às sanções, eles estão refinando esse produto e vendendo o derivado para os Estados Unidos, que é o caso da Índia, que está comprando 22 vezes mais petróleo do que comprava há um ano atrás e está batendo o recorde de exportação de diesel para os Estados Unidos. A China batendo o recorde de exportação de diesel para a Europa e a Arábia Saudita também exportando para o mundo inteiro derivados do petróleo. Então a Rússia conseguiu encontrar uma maneira de realocar a sua oferta acima do teto e está conseguindo capitalizar o recurso através disso, simplesmente mudando a bolsa do benchmark. Eu acho que isso daí é mais importante para as negociações geopolíticas da Rússia e do Oriente Médio do que simplesmente um corte de 1 milhão de barris por dia na produção. Agora vai, Cabral. Nós podemos, assim, a grosso modo, dividir a produção econômica em bens industrializados e não industrializados e serviços. Uma visão bem grosso modo. Eu não consegui ouvir, Cabral. Para mim ficou baixo. Puder repetir a pergunta? Oi, testando. Alô. Agora sim. Alô. Quem usa gel no cabelo é estranho com o cabelo cortado do lado. Alô, testando. 1, 2.
Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Nós podemos dividir muito, grosso modo, uma produção de bens ligada a industrializado e não em serviços. Bem ligada a industrializados no primeiro mundo, o PMI de hoje e de semana passada meio que assim, está provando que o lado industrial de primeiro mundo está perdendo tração nessas últimas semanas. Já estava perdendo e está acelerando essa perda de tração. Bens ligados a agro tem uma dependência muito grande de fertilizantes, de toda a parte de fertilizantes e que coloca depois inseticida, sei lá, agrotóxico, etc. O quanto a variação, essa medida hoje da OPEP pode inflacionar o setor de alimentos com os insumos para ser utilizado na plantação, ou o estoque está muito grande, se afetar só para o ano que vem, no mundo, tá? Imaginando o mundo, pode ser especificamente o Brasil também. Essa também é uma pergunta difícil, Cabral, porque tem um outro fator chamado sazonalidade. Então, nesse momento, a oferta de fertilizantes, ela está abundante e está maior do que a demanda. Porque os 3 principais países que compram fertilizantes hoje é o Brasil, primeiro, a Índia e Estados Unidos. Estados Unidos também é produtor. A Índia e o Brasil, eles são mais consumidores do que produtores. A Índia não está demandando porque está esperando qual vai ser o subsídio dado pelo governo. Então ela costuma fazer 2, 3 tenders no início do ano, que são licitações internacionais para compra de fertilizantes, nitrogenado, fósforo e potássio. E o que ela tem comprado até agora está muito abaixo das ofertas que têm sido apresentadas. No Brasil, o mercado também está abastecido, há estoque de fertilizantes e o produtor ainda não está comprando fertilizante para a safra 23-24. Para aquilo que planta no inverno já está 100% rodado, já rodou 100% essas compras, mas para 23-24 não estão acontecendo compras porque o produtor espera novas quedas dos insumos. Nos Estados Unidos, o plantio está começando agora para as safras de primavera, que é o algodão, milho, o trigo de inverno, o trigo de primavera negociado na Bolsa de Chicago e a soja. Só que o clima por lá está muito chuvoso. Então o produtor está atrasando o plantio e com chuva você não consegue aplicar muitos fertilizantes. No caso do milho, principalmente o nitrogenado. Porque se a ureia cai num solo úmido, ele já evapora, vira amônia e você perde no ar isso dali. Então você tem que aplicar quando está seco e torcer para a chuva vir logo na sequência. Então, neste momento, sim, há uma oferta abundante e uma pouca demanda. Os fertilizantes, eles que tem a base no petróleo, eles têm a base no gás natural. E 1/3 dos estoques da produção de gás natural do mundo, ela vem pela decantação do petróleo, não é um poço exclusivo. E agora os Estados Unidos, por exemplo, teria que bombear mais petróleo para tentar aumentar a oferta no mercado doméstico por causa dos preços altos. Numa tentativa de controlar os preços, e a indústria do upstream, claro que vai aumentar a produção, porque vender nos preços atuais é muito favorável. E no momento que a demanda por gás natural está baixa devido à sazonalidade, a produção não consegue ser suspensa, porque a não ser que eles joguem fora o gás natural, por isso que o gás está caindo. Chegou a trabalhar abaixo de $2 por milhão de BTU na última semana. Então, o cenário de fertilizantes nesse momento ainda tem essa tendência de queda. E isso é bom para o produtor rural, porque ele vai comprar um fertilizante com desconto. Só na última semana, nitrogenado caiu 10% aqui no Brasil. Só que para o agro entra a variável de clima. Porque o desenvolvimento de uma lavoura, por exemplo, 90%, 95% é carbono, hidrogênio e oxigênio. E isso tem na água. Por isso que precisa água. Os macronutrientes, que aí sim entra nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, que é o NPK, esse a gente compra, só que o preço está em queda. Então eu acho que é um bom momento para o agronegócio ainda a compra de fertilizante agora. O petróleo ele vai impactar no transporte. Aí sim, se o transporte encarece demais, isso é repassado no produto final e encarece o custo de aquisição. Maravilha, Ale de Lara aqui com a gente, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Abraço, Ale, até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal, até mais. Valeu. Falou. Ale de Lara aqui com a gente, claro, trazendo grandes elucidações aqui que a gente estava pensando, estávamos discutindo e estamos chegando já no final do nosso BMC Market. Eu só queria chamar a atenção rapidinho antes da gente encerrar, rapidinho, impressões que
que vocês tiveram do Focus hoje? Já que hoje é o dia do Focus, não mudou muita coisa, deixou mais do jeito que está do que... A única coisa que subiu um pouquinho, perspectiva de inflação, chegando quase a 6%. Pontos percentuais. 5,96%. Uma coisa que eu ia perguntar, até quando o pessoal tem que mandar? Até quinta-noite? Depende. Né? Tem gente que... Até sexta. Até sexta. Então, mas talvez... você tem que ver o da outra você semana. Você consegue ver quantos mandaram até por data? Não, só na semana, pode ter sido segunda. Porque, então... Você não consegue ver segunda, ou terça, ou quarta, quinta ou sexta. Qual que é meu ponto? Meu ponto é o seguinte, o arcabouço fiscal não mudou nem projeção de inflação, pelo contrário, teve uma ligeira elevação. Aí não dá nem para dizer que foi muito, né? Uma pequena piora, e não mudou projeção de juros. Então eu não sei se isso... Não pegou, e aí a gente vai ter essa resposta clara na próxima segunda, ou se de fato não afetou nada. Eu fico com a segunda, que não mudou a expectativa. Por quê? Porque no primeiro dia o pessoal reagiu positivamente, meio apressadamente, mercado, né? Quando baixou a poeira, falou, opa, não é tão bom assim. Aí voltou e devolveu tudo. Ó, quem mandou IPCA somente semana passada, pode ter sido ou segunda ou terça, qualquer dia dos 5 dias, mandou 6,03 e não 5,96 de quem mandou nos últimos 30 dias. Então, são 149 economistas, instituições, mandaram dados para o Banco Central nos últimos 30 dias. Desses 149, 52 mandaram somente semana passada. Quer dizer, um terço aproximadamente. Bastante. Aí vai de 5,96 para 6,03. Outra coisa que tem que ver se esse Focus também pega o novo ICMS. Foi batido o martelo sexta-feira com a STF. O ICMS, ele sai de... Eu sou velho, todos sabem disso, que assiste o programa há um tempo. Ele tinha sido desenhado originalmente para ser 1,47 a partir de 1º de julho, que causaria um aumento na gasolina de 11% e por volta de 0,5% na inflação anual. Foi acordado com a STF, vai passar a valer a partir de 1º de junho, quer dizer, foi antecipado um mês e saiu de 1,47 para 1,22. Eu fiz uma regra de 3 bem simples. Se 1,47 causava 11, 1,22 vai causar por volta de 9,40. Isso deve dar também, via regra de 3, 0,4% ao ano no IPCA. Como essa decisão foi tomada sexta-feira no final do dia, provavelmente o Focus também não pegou. Fechou. Só para dizer que a inflação, eu acho que no próximo Focus bate 6. Apontou para quê? Para o caderno? Quer apontar para o caderno? Bate 6. Eu falei, não, é que tem que ser rápido. Vai bater 6. Tempo vai... Não, bate 6. Eu acho que vai passar 6. Vai. Bate 6. O quê? Inflação, IPCA. Bate. Não esqueça o seguinte, nós vamos ter queda de inflação agora, nós vamos ter queda agora, porque me chamaram a atenção, tenho que agradecer alguém no Twitter que eu esqueci qual é. Nós vamos tirar a inflação de abril, mas do ano passado que foi 1 varada. Então, nós não vamos ter inflação de 1 varada. Então, nós vamos ter queda. A inflação nossa pode vir colar 5% e depois a gente ter alta, porque a gente vai tirar os negativos do ano passado. Então, tome muito cuidado em analisar inflação anual nos próximos 5 a 6 meses. Ela pode estar nos últimos 12 suja. meses. Nos últimos 12 meses. Ela pode estar suja devido a dados do ano passado. Tá? Fechou, meus caros. 15 bola. Até amanhã, então. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Ainda é esse mês, viu, Cabral? Amanhã. Aí, ainda tem muito tempo para esse mês. Você fez piadinha no 1º de abril? Deve ter feito umas 10. Não. Cabral falou assim. Não. 1º de abril eu lembro uma coisa clássica. O Flamengo tinha um lateral direito chamado Maurinho. É um dos piores jogadores que já pisou no Flamengo. Ele era muito ruim. E eu fui no jogo Fla-Flu lá em 1º de abril de 1900 e bolinha, que você ficava, Maurinho é seleção. O jogo inteiro o pessoal ficou, Maurinho é seleção. Depois, é 1º de abril. Maracanã. Maravilhoso. Até a torcida adversária entrou na brincadeira, mano. Sensacional. Valeu então, Cabral. Valeu, Gani. Abraço até amanhã. E abraço para vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui conosco. Nós voltamos amanhã a partir das 2 da tarde. Você fica agora, você com dinheiro, e depois o fechamento do mercado no Top News. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.